forma mais rápida de crescer é fazendo o que ninguém quer fazer. Com 18 anos de idade, eu comecei a Brasília com 19. Com 18 anos de idade, eu dava aula de inglês. E foi difícil conseguir alunos no começo. Porque tinha 18 anos, era muito novo, muito jovem. E eu percebi o seguinte, quando você faz na vida uma coisa que ninguém quer fazer, você consegue crescer mais rápido. Então, por exemplo, eu ministrava aulas na Reduc, refinaria de Duque de Caxias, da Petrobras. Os engenheiros lá, eu tive vários alunos engenheiros, eles tinham uma dificuldade enorme de alguém que se deslocasse para lá para dar as aulas de inglês. E eu me propus a fazer isso. Perto da Barreira do Vasco, uma área mais humilde também, tinha algumas empresas lá. Ninguém queria dar aulas de inglês lá. Eu ia até lá, eu fui até lá e ministrei as aulas. Então eu percebi, jovem, nenhum empreendedor na minha família, família de funcionários públicos, pessoas de classe média, o pai oficial de marinha, a mãe professora, mas eu tinha esse espírito empreendedor desde jovem. E eu comecei a fazer o que ninguém queria fazer, ministrar aulas nesses lugares. Minha clientela foi crescendo. Depois eu percebi o seguinte, nós vamos perceber agora se vocês têm espírito empreendedor ou não. Eu comecei a perceber que o meu ganho, o quanto eu poderia ganhar por mês, tinha um teto. Porque vamos supor que eu cobrasse R$100 uma aula. Se eu trabalhar 8 horas por dia, são 800. Não estou levando em conta ser muito ou ser pouco. Mas eu percebi que tinha um teto. 8 horas por dia, 10 horas por dia, 20 dias úteis, e eu não queria um teto. Tinha 18, 19 anos de idade. Queria mais. Daí eu percebi o seguinte, é melhor eu ganhar menos, porém várias pessoas fazendo o serviço para mim. Como uma carrocinha de cachorro-quente. O que você prefere? Ter uma carrocinha de cachorro-quente e ganhar R$1.800 no final do mês, ou você ganhar em 10 carrocinhas 35% de cada uma? Eu prefiro muito mais isso. Agora, deixando claro, tem palestrantes que eu admiro muito, que estão realmente consagrados, capas de revista, que eles acreditam que quem pensa em ter uma única carrocinha e ganhar o 100%, pensa pequeno, não tem espírito empreendedor. Eu penso um pouco diferente nesse ponto. Tem gente que não tem espírito empreendedor mesmo e vai se enrolar com as 10 carrocinhas e ficar endividado e dar tudo errado. Ele tem mais é que ter a dele, ter uma vida correta, botar um dinheiro na poupança e seguir a vida dele e ser feliz. Tem vários perfis. Tem perfil do concurso público, tem perfil de ser funcionário, tem perfil do seu próprio negócio. Quando você descobre o seu perfil, as coisas acontecem com mais facilidade. Agora, o que acontece é o cara que poderia estar trabalhando numa empresa, está com 40 anos de idade, morando com os pais, estudando para concurso público. O outro que poderia montar o próprio negócio e tudo errado. Então, você tem que descobrir o mais jovem possível qual é o seu caminho, para que você veio ao mundo. Então, esse exemplo da carrocinha mostra muito isso. Daí eu passei a contratar professores para ministrar as aulas para mim. E o meu papel passou a ser gerenciar as rotinas. Ou seja, verificar se eles estavam realmente fazendo o combinado. Porque eu vendo, todo empresário é um vendedor, eu vendo, mas quem entrega não sou eu, são eles. Então eu tenho que fazer o gerenciamento da rotina. Depois foi mais adiante, daí nós fomos criando outros produtos. E na sazonalidade o custo fixo alto quebra o teu negócio. O cenário muda rapidamente. Quando eu comecei a minha empresa em 1992, não tinha internet praticamente. Terceirização, quarteirização, foi questão de prova na faculdade, eu lembro que eu tive essa questão na minha prova. Era um mundo completamente diferente. Então o mundo está mudando rapidamente. Você tem aqui um cenário A, a sua empresa está aqui. Agora temos um cenário B. Se a tua empresa estiver aqui fazendo a mesma coisa, o resultado não pode ser igual. Por isso, eu vou falar mais adiante, o gestor, o empresário deve ser uma pessoa sempre educada, elegante, criativa, simpática, mas só tem uma coisa que manda embora sem pena. A pessoa que fala, mas sempre foi assim, mas sempre foi assim, mas sempre foi assim. Porque esse funcionário está levando a sua empresa para falência. Porque as coisas mudaram. Não é terra arrasada, existe o capital intelectual. Algumas coisas vão ser aproveitadas, mas vai ser aproveitado porque funciona bem e não porque sempre foi assim. Isso é importante ficar claro. No mundo onde as coisas estão mudando rapidamente, eu não quero perto de mim quem fala que sempre foi assim o tempo todo. Então, vamos fazer assim, fazemos aqui dessa forma há 7 anos, todo mundo gosta, funciona bem. Legal. Agora, vamos fazer assim porque sempre foi assim? Não. Você começa a ficar ultrapassado. E você não quer ser o que copia os outros, você quer ser o que é copiado. Então tem que estar na frente.
Não tem qualidade de atendimento que resolva uma estratégia ultrapassada. Por isso que você deve procurar se atualizar e ter longe de você quem fala, mas sempre foi assim. O que nós temos que fazer? Estarmos atualizados. Isso aqui eu garanto que todo mundo vai ter sucesso. Uns mais, outros menos, cada um na sua proporção. Se você for uma pessoa que está atualizada, eu quero inclusive comigo, e que faz um bom marketing pessoal, você vai se dar bem. Por que é importante o marketing pessoal? Porque hoje em dia tudo é relacionamento, é contato. Contato. Então, por exemplo, às vezes a pessoa comenta, até o invejoso fala assim, fulano só está lá porque conhece cicrano. Ele entrou lá porque conhece o cicrano. Fez tudo certo e continua. Por exemplo, eu convido alguém aqui para dar aula de inglês no Brasilis. Eu convidei porque ele é um amigo meu e foi apresentado pela prima da minha esposa, eu coloquei lá. E se eu começo a dar aula ruim, todo mundo reclamando, ele vai continuar? Então ele não está lá porque é meu amigo. Ele entrou porque é uma pessoa que foi me apresentada. Está lá porque ele é competente. Você vai colocar anúncio no jornal no domingo? Procura o professor se tem um cara aqui do seu lado. Então é bom saber, olha, eu acabei de se conhecer hoje o fulano que faz um bolo, fulano cicrano que aluga brinquedos. Se eu não conheço ninguém, que custa eu chamar essa pessoa? Eu vou botar anúncio no jornal se eu já conheço? Ah, mas está lá há 10 anos porque eu conheci o palestrante? Não. Entrou porque conheceu o palestrante. Está lá há 10 anos porque é competente. Então, tudo na vida é indicação. Se você for uma pessoa que tem muito talento, top, pode ter doutorado, pós-doutorado, na área de tradução, que é uma área que eu trabalho muito, mas ninguém te conhece. Você vai andar pela rua? Ei, tem tradutor aí? Ele toca a campainha. Ei, alguém conhece tradutor? Ele toca a campainha. Tem tradutor aí? É assim? Você vai chamar quem você conhece, mas de repente aquelas casas ali tem tradutores maravilhosos. Mas ninguém conhece. E tem gente que eu costumo falar para os meus filhos que o cara é muito papel e pouca bala. É um perigo. Quando ele tem uma rede de relacionamentos fantástica, mas não tem talento. Ele vai entrar, porque é uma pessoa que tem muito contato. Vai decepcionar e não vai ser chamado de novo. Então, você tem que ter o capital intelectual e tem que ter a rede de relacionamentos. Agora, não adianta se vitimizar. A crise do Brasil, de graça, você pode ter muito capital intelectual. Tem vários eventos, o Congresso do Brasil, mesmo na minha empresa, com almoço, coffee break, com intérpretes maravilhosos, não cobramos nada. Se você não é funcionário público, não tem o salário garantido no final do mês, você vive de talento e contato. Simples assim. Então tem que ter as duas coisas. Inovação e criatividade. Muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. O que é inovação? O que é criatividade? Inovação é uma palavra que está sendo banalizada. Isso aqui é o diamante da empresa. Se não fosse inovação, a minha empresa já teria fechado, não estaria aqui há 26 anos. Criatividade, no meu modo de ver, é qualquer bobagem. Eu estou lá num restaurante com meus filhos, com a minha esposa, ele está tomando um milkshake, ele pega um canudo, ele faz um boneco com esse canudo do Mickey. Para mim isso é criatividade. Criatividade é qualquer coisa diferente. Inovação é conversa de gente grande, daí é outro papo. Questão de prova, 0 ou 10. Uma frase só, 0 ou 10. O que é inovação? 0 ou 10. O que é inovação? Uma frase só. Inovação é a criatividade que dá lucro. Inovação é a criatividade que gera lucro. Exemplo, eu crio um robozinho, um robô pequenininho, bem simpático assim, ó, que ele vai andando pela sua casa, vai na geladeira, na hora do jogo do futebol, que tem daqui a pouco um jogão, né? Então, daí ele vai lá na geladeira, está no sofá e ele busca uma bebida para você. É criativo? É. É inovação? Não sei. Não sei. Daí eu conto para todo mundo que eu tenho esse robozinho. Ninguém compra. Foi muito criativo. Ponto final. Agora tem filas de pessoas, façam para mim, façam para mim, façam para mim. É inovação. Inovação é a criatividade que gera lucro. Frio calculista, simples assim. Nós criamos há 10 anos o curso de formação de intérprete de conferência online. O primeiro do mundo, com certificado reconhecido internacionalmente. Então, 10 pessoas, um no Canadá, outro em Portugal, temos uma aluna na Etiópia, outro no Meia, outro no Leblon, fazendo essa aula. A gente coloca play, uma palestra de um presidente dos Estados Unidos, ou de um diretor, ou de um evento, o que for. Essas pessoas estão ouvindo a palestra
Estão fazendo a simultânea, o professor entra em cada casa e corrige na hora. E a fonoaudióloga ainda vai orientar na respiração e na portação da voz. Olha que coisa bacana. Sensacional. Nós somos os únicos até hoje com esse curso online. Você vai dizer, isso é inovação? Claro, Roberto, sem dúvida. Não. Só é inovação porque está lotado até hoje. Uma coisa é você aplaudir e falar que gostou muito. Outra coisa é fazer o cheque. Aí é outra conversa. Por isso que eu digo, criatividade é qualquer coisa. Inovação é pra gente grande, já é outra história. Às vezes a gente vê numa propaganda, o cara sem noção, aqui inovamos todos os dias. Ao longo de 26 anos nós inovamos 8 ou 9 vezes. Não é inovamos todos os dias. Criatividade é qualquer coisa, inovação é a criatividade que gera lucro. Mas como que eu faço para inovar, Roberto? Eu preciso ser muito criativo? Claro que ajuda. Eu nem me considero tão criativo. Você precisa ter, sabe o quê? Uma base de dados bacana. Então, eu estou aqui, num evento como hoje, um exemplo verdadeiro. Daí eu ouço um comentário ali que eu achei bem interessante, mas ninguém deu bola. Mas como eu já estou pensando nesse assunto, aquilo ali me atinou. Daí você fala uma outra coisa, ele fala uma outra coisa, daí vem a inovação. Então a inovação é a criatividade que gera lucro. Quando eu falei que o mundo está mudando rapidamente, vocês têm que entender que o mundo está mudando mesmo. Não é só tecnologia, não. Tudo está mudando muito. O mundo está mudando uma velocidade impressionante. Tecnologia nem se fala. O que é raro vale muito. O que é comum vale pouco. Por isso que, às vezes, não vou falar de categoria, se é o professor, ou se é o médico, ou se é isso, não importa. Tudo quando você coloca em pacote com muitos, você vai ganhar pouco. Agora, esse professor chega com violão na aula. Aquele médico, ele tem um atendimento diferenciado. Daí você começa a ter as pessoas chamadas de renomadas, que já estão fazendo um trabalho artístico. Existem na vida dois tipos de decisões. As decisões padronizadas e as decisões que são empreendedoras. Se você tem uma decisão padronizada, o resultado vai ser o quê? Padronizado. Uma decisão empreendedora, o resultado vai ser o quê? Empreendedor. Como eu falei no começo, ao contrário de outros palestrantes que eu admiro muito também, eu não considero uma pessoa que não é corajosa se ela gosta de decisões padronizadas. Não considero. Muito pelo contrário. Estimular todo mundo a decisão empreendedora, eu considero um erro, porque você vai tornar as pessoas frustradas e endividadas. Existem pessoas que querem a segurança de serem funcionários para sempre, ou no concurso público para sempre. Nem todo mundo tem que querer montar o seu próprio negócio. Mas essa palestra é para quem tem esse perfil, ou quem quer tirar dúvidas se tem ou não. Então, por exemplo, ao longo dos meus 17 anos de casados, eu já comprei e vendi 5 apartamentos. E o que nós compramos sempre? No inventário e destruído. Sempre. Tudo que na minha infância eu aprendi para não fazer. Comprar um apartamento perfeito e um apartamento de documentos ok. Foram em Ipanema e Leblon, 5 apartamentos. Começou com sala e quarto, depois foi até um apartamento grande com vista para o mar. Pra vocês terem ideia, e sem botar a mão no bolso praticamente. Mas, nossa, sim. Por quê? Porque se você vai comprar um apartamento lindo e com os documentos ok, você vai pagar um valor. Se você vai assumir o risco, você vai pagar muito menos. Daí, uma vez eu vi numa rádio, eu já falei em algumas rádios, já estive na Globo News, e uma pessoa comentou o seguinte, que, Roberto, empreendedor gosta de risco. Eu estava assistindo em casa, falei, se eu estivesse lá, não existe isso. Você quer fazer um negócio com risco ou sem risco? Com risco é mais legal. Lógico que não. Se você puder fazer sem risco é melhor. O que acontece é outra coisa, é que o empreendedor, ele sabe fazer o risco se tornar pequeno. Então, por exemplo, quando eu pego o inventário, eu não sou maluco de pegar no começo do inventário. Não tem cara o apartamento ainda. Quem está me vendendo, pegando meu dinheiro, pode não ser o dono que o juiz vai decidir. Então, eu só pego no finalzinho. Ele está na imobiliária, ninguém sabe ainda que está acabando o inventário, e você sabe, tem essa informação. Quando você vai fazer uma obra, você tem uma equipe de obra. Quando você vai fazer uma obra de 4 meses total no apartamento, você faz uma permuta com o hotel para sua família poder dormir, senão você ganha dinheiro com o apartamento e depois se separa da esposa.
Então você já consegue ver, olha, eu tenho que botar a gente morando fora do apartamento durante a obra, eu tenho que saber a hora certa que está no final do inventário, eu tenho que ter uma equipe de obra. Então, dessa forma, eu vou encarar o risco. Daí você consegue ter o risco reduzido e dar o bico na porta. Então não é porque você gosta de correr risco. Ninguém gosta. Se eu puder ter esse mesmo ganho sem correr risco, eu prefiro. Então só retificando esse pensamento que ele é errado. Agora, a decisão padronizada não. Decisão padronizada, olha, se eu ganho tanto, botar todo mês R$ 400 na poupança, em 5 anos eu vou ter tanto, é legítimo, é bacana e é muito bom. Mas o resultado vai ser padronizado. Tem 3 caminhos. Tem o funcionário. Funcionário não é pouca coisa não, você pode ser desde enfim, do nível mais baixo até o presidente da empresa. Você pode ser o funcionário, você pode ser o empresário ou você pode ser o funcionário público, o que faz o concurso. Tem mais caminhos, mas basicamente são esses 3 caminhos. É importante que você entenda, para você não perder tempo, qual é o seu caminho. Olhando vitrine, minha empresa vai quebrar. Eu estou trabalhando, só que eu estou no shopping com o notebook, daí eu estou vendo com a câmera as pessoas trabalhando na minha empresa, eu estou vendo os e-mails, estou no meu WhatsApp, estou no Instagram, estou trabalhando, mandando um orçamento, e daí eu paro um pouco. Daí passa lá uma pessoa, passa outra com o cachorrinho, eu dou uma olhada ali, tudo, todo um ambiente super agradável trabalhando. Não preciso, aquela palavra posto de trabalho, anos 80 isso, né? Mas com responsabilidade. Se eu for para o shopping para ficar olhando loja e tudo aí, não é o caso. Mas para você esparecer. Então, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro é no sentido de quem trabalha demais no operacional. Muitas vezes quando eu estou no shopping, no futebol, o pai de um amiguinho do meu filho, o cara às vezes é um gerente geral de uma multinacional, e a gente está lá de bermuda, eu estou com o meu notebook, conversando, e eu fiz um baita contato ali, que se eu ficasse no meu posto de trabalho, porque eu sou muito esforçado, 12 horas por dia, trabalhando com pneumonia, eu não conseguiria aquele contato. Então, essa frase é no sentido que o operacional você precisa reduzir. É claro que no começo não tem jeito. Eu dava todas as aulas de inglês, eu distribuía panfletos, eu ficava na secretaria eletrônica, lógico. Mas aos poucos vai saindo disso e vai indo mais para captar clientes, criar coisas novas. O item número 15, eu quero passar a seguinte mensagem, para a gente poder fechar e abrir para perguntas. Já comentaram comigo o seguinte, Roberto, tudo isso que você falou é interessante, mas agora não dá. Eu concordo com você, com quase tudo que você falou faz sentido, mas eu vou esperar acalmar, porque agora está complicado, não dá. Não. O momento é hoje. Deixando claro, temos 3 caminhos. Partindo do princípio que você está nesse caminho do empreendedorismo, o momento é hoje. Eu me recuso a as pessoas falarem agora não dá, porque o país está muito confuso. Quando eu comecei, em 1992, com 19 anos de idade, sem nada, uma salinha pequenininha com a mesa de botão, o Collor presidente, né, pegou o dinheiro da poupança de todo mundo, o dinheiro do país parou de circular, pessoas se matando. É um momento legal para você começar o próprio negócio? Distribuir panfletos, dar as aulas lá na Barreira do Vasco, lá na Reduc? Então, não tem um momento ideal. E tem mais uma coisa que é importante dizer. Não estou falando que eu acho isso legal, mas na prática, para o empreendedor, acaba sendo positivo. Para quem está começando, essa confusão toda é boa. Por quê? Porque quem já está com o nome, para o Brasil isso não é bom. Agora, para quem está começando, é bom. Porque quando você começa no meio de uma crise, as pessoas estão mais receptivas para novidades. Muito mais receptivas. Então, por exemplo, eu com 19 anos de idade chegava na empresa, olha, eu quero apresentar o meu curso de idiomas. Eu me lembro que eu cobrava $20 e pagava $10 ao professor. Hoje é muito pouco, não faz nenhum sentido. Mas era exatamente isso o que eu cobrava e pagava em 92. E as pessoas, a gente já quer mudar o curso mesmo, porque tem que cortar custos. Se tivesse tudo uma maravilha, poxa, tem um professor que é pontual, que vai até lá, você gosta da aula dela, bate papo com ela, você vai mudar para quê? Agora, no momento de pressão, você não quer deixar de ter o serviço, mas quer ter serviço pagando menos. Então as pessoas estão mais receptivas. Você tem já uma festa,
Você não está participando da festa, poxa, tem bons restaurantes, tem Europa, tem Disney, tem viagem, tem um carro bonito. Eu estou fora dessa festa, quero entrar na festa. Daí na crise, você pega o baralho, a festa, mistura tudo e redistribui as cartas. Essa que é a hora da pessoa começar. Então quem está aqui em cima, já depois de um tempo, vai observar o leme do barco, fazer coisas diferentes. Agora, para quem está querendo começar, é muito mais fácil. Eu tenho um fornecedor que eu adoro, me cobra um preço justo, está tudo tranquilo. Você vai apresentar o seu serviço, eu não vou nem querer ouvir. Mas se eu já estou precisando cortar custos mesmo, eu vou ser mais receptivo. Então acaba sendo uma oportunidade. Então, não é questão de crise, não é questão de situação do país, é uma questão de perfil. Existem pessoas, eu conheço algumas, são poucas, mas que têm múltipla inteligência. Essas pessoas que têm múltipla inteligência, elas conseguem ter o perfil do funcionário público e conseguem ter o perfil empreendedor também. Isso é muito bacana, isso é muito admirável. Mas não é todo mundo que é assim. Vocês perceberam? O que você falou de mudança, nós estamos mudando também. Estamos mudando. Porque os empregos, eles não vão acabando, vão surgindo empregos novos. Daí já é uma outra conversa. Então não é a gente fazendo assim para o futuro que consegue as coisas. Querendo ou não, aquilo vai acontecer. Agora tem que procurar tirar proveito disso. E fugir do mecânico, foge do mecânico. Quem fica no mecânico vai envelhecer um salário mínimo, 2 no máximo. Quem parte para o artístico já consegue ter um diferencial. Seja aquela pessoa que dá dor de cabeça para demitir. Não pode ser aquela pessoa que você se sente aliviada para demitir. Nossa, que ganhava isso aqui, não fazia nada, vai ser um alívio. Vamos supor que na Tijuca, no Grajaú, estaria custando R$4. E no Leblon estaria custando aquele sanduíche R$22, e isso era um absurdo, e foram um monte de curtidas. Claro que eu nunca me envolvo nesse tipo de coisa. O empresário inteligente, ele quer ficar longe de confusão. Ele fica em silêncio, só olhando, e de vez em quando entra elogiando. Essa que é a postura inteligente, quem quer captar clientes. Mas eu não resisti e botei um comentário lá. Até que não teve nenhum hater, não teve nenhum problema. Mas que as pessoas não esquecem o seguinte, que o custo do aluguel é muito maior. Claro, tem pessoas exploradoras em todos os lugares, estou falando dentro de uma normalidade. Uma água de coco. Água de coco vai custar R$6, R$7. Mas quanto deve custar o aluguel de um quiosque? Não sei, 10 mil, 9 mil, 8 mil. Barato não deve ser, 20 mil, não sei. Ah, mas no supermercado está 4. Mas por que você não vai lá no supermercado comprar então? Ah, porque está muito quente. Então, isso é uma coisa básica, né? Básica, você entender isso. Porque daí questionaram, mas o preço da farinha é o mesmo na Tijuca ou no Leblon. A farinha pode ser de graça. O que torna o sanduíche caro não é a farinha, é o aluguel do local, é o IPTU, é o condomínio. Na loja onde nós ficamos, em Ipanema, há 25 anos, só o condomínio da Visconde de Pirajá com a CW, R$5.500. Então, isso aí, e outro pensamento errado também. Eu fiz um curso uma vez, de assessoria de imprensa, tem uns 5 anos, lá em Botafogo. E o curso foi ótimo, mas teve um ponto que eu fiquei impressionado com a falta de noção de gestão. Ela estava dizendo como calcular o preço. Você vê as suas despesas e dá o preço. Como assim? O cliente ele não tem nada a ver com a sua vida pessoal. Você vai olhar o preço do mercado e vai ver se esse preço de mercado cobre as suas despesas. Se não cobrir e não interessar, vai fazer uma outra coisa. Mas é de lá para cá, não é daqui para lá. Mas coisas básicas de pessoas com mestrado, pós-graduação, ainda tem o pensamento de que o preço da água de coco aqui e ali tem que ser igual. Então são conceitos básicos que é importante ficar claro. O empreendedor, tem muitas pessoas que não percebem que ele gera emprego, que é o que há de mais importante. A maior parte dos nossos empregos não são das multinacionais. Você falou em estatísticas, estudos, né? Você sabe disso. Não são das multinacionais. Então, às vezes o cara tem inveja, porque aquele português tem 3 padarias ali e tá. Que bom que ele tenha 40, né? Ele está gerando emprego ali. E não tem ninguém pedindo você de ter uma padaria igual a ele. Então, o empreendedor, ele gera emprego, né? E eu quero até agradecer aqui ao espaço, a forma carinhosa que eu fui recebido aqui no CRA, porque você sendo empreendedor e sendo formado em administração de empresas, daí melhor ainda. Daí você junta a base acadêmica com o espírito empreendedor. Mais alguma pergunta? Foi pergunta? Ela tá tímida. Quer falar no meu ouvido? Eu falo aqui?
Não? Tá. Então, gente, uma boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo e sucesso no próprio negócio.